Se você já se perguntou se a depressão pode desaparecer sozinha, e mais, se você já pensou que a depressão desapareceu da sua vida de repente, e você depois viu que ela voltou e ficou sem entender nada, você precisa assistir esse vídeo para entender isso, para entender que a depressão não vai desaparecer sozinha da sua vida, ao contrário do que você gostaria. Então, me acompanha nesse vídeo que você vai entender isso agora. Muita gente pensa que a depressão pode desaparecer sozinha, que essa dor, essa angústia, essa tristeza, esse vazio, esse conjunto de sintomas é só uma fase que vai passar e que você só precisa mudar seus hábitos e fazer algumas coisas e que de repente essa dor vai desaparecer. Algumas pessoas caem nessa ilusão. Claro que isso que eu falei não acontece com todo mundo. Algumas pessoas de fato levam essa doença a sério. Mas é importante que você entenda que se você tem esses pensamentos que eu falei, essa ilusão de achar que a depressão vai desaparecer sozinha, você está errado, isso não acontece. E eu vou te dar alguns exemplos bem comuns que eu vejo acontecerem no meu consultório de pessoas que já passaram por isso. Tanto pacientes que eu já atendi, quanto pessoas também que falam comigo no Instagram, nas caixinhas de pergunta, no direct, nos comentários, enfim. Então, primeira situação muito comum é o seguinte: uma pessoa que está vivendo uma relação afetiva que está muito ruim, muito complicada, caótica, ou que está com um emprego, um trabalho muito ruim, de repente ela tem ali, vamos supor que ela tenha um término de um relacionamento. A pessoa vai piorar, vai ter uma depressão grave durante um tempo, durante 6 meses, um ano, enfim. E aí a pessoa vai ficar muito ruim, não vai se tratar. Em algum momento da vida ela tem, de repente, ali um novo relacionamento. Ela começa um novo namoro, e aí acontece o seguinte: os primeiros 3 meses, a tal da paixão, né? 3 meses, 6 meses, aí a dopamina, serotonina, anandamida, ocitocina vão tudo lá pro alto, vão todos os neurotransmissores ligados ao prazer, vão todos lá pro alto. E aí a pessoa está apaixonada, nossa, maravilha, a depressão que eu tinha desapareceu, não tenho mais depressão, tô ótimo, eu tô ótima agora. 3 meses depois, ou 6 meses depois, o príncipe ou a princesa não é um príncipe, não é uma princesa. E aí o que acontece? Aqueles sintomas que você tinha antes, você tinha, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, quando teve um outro término, outro problema sério na tua vida, o que vai acontecer? Aqueles mesmos sentimentos, aquela dor vai voltar, só que ela vai voltar com a mesma intensidade? Não. Provavelmente ela vai voltar pior. E é por isso que eu falo que a depressão é um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações, insatisfações não resolvidas na sua mente e na sua vida. Outras pessoas caem ainda também numa outra armadilha que é o quê? Olha, tem um novo relacionamento afetivo, de repente um novo trabalho, quer dizer, algumas coisas boas aconteceram. Então, a pessoa tem uma aparente melhora, ela se sente melhor, mas não quer dizer que ela tenha tratado o núcleo da depressão. Se ela não tratou o núcleo, em algum momento, os gatilhos do mundo externo vão bater naquele mesmo núcleo, ou seja, naqueles mesmos machucados antigos. Por isso eu falo que a dor da depressão se acumula e aumenta ao longo do tempo. Por isso que eu defino a depressão como um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações e insatisfações que você não resolveu na sua mente e na sua vida. Então aí você tem mudanças boas acontecendo, relacionamento novo, trabalho novo, de repente, esporte, você começa a fazer algum esporte que você gosta, maravilha, né? Aí você pensa, então minha vida está totalmente diferente, aí eu começo, né? Tá melhor, não me vejo mais com depressão. Quer dizer que você se curou? Não, isso se chama muitas vezes o quê? Depressão camuflada. Parênteses importante aqui, aqui eu estou falando de pessoas que não se tratam, tá? Ou que se tratam de forma errada, não se tratam da maneira correta. Então, aí a depressão se camufla. Existe a melhora real e existe a melhora falsa. Esse tipo de melhora é uma melhora no sentimento. Estou apaixonado ou apaixonada, estou com um trabalho melhor. Olha, isso é bom? Ah, até é, porque você está se sentindo melhor. Só que você não tratou as causas, aquilo ali vai voltar. É como se tivesse um tumor dentro de você, um tumor de um câncer mesmo, que ficou ali adormecido e ele vai voltar com tudo depois, em algum momento, quando os gatilhos da vida do mundo baterem de novo aí nos teus machucados. Então, é muito importante que você entenda que a depressão, quando não é tratada, quando as origens não são tratadas, ela vai voltar e ela vai voltar pior. Na verdade, quando eu falo que ela vai voltar, entre aspas, porque na verdade ela nem foi embora, ela só estava camuflada. E aí ela volta, os sintomas dela voltam com toda a intensidade. Então eu acabei de falar de um dos grandes riscos de não tratar a depressão, que é os sintomas voltarem com mais força. Esse é o primeiro risco. E aí, o segundo risco, que é inclusive uma consequência disso, é que a depressão acaba se tornando crônica. Então muita gente fala assim: Márcio, eu tenho depressão resistente, Márcio, eu tenho depressão refratária. Olha, até hoje já atendi muitas pessoas, centenas de pacientes,
que chegaram para mim e falaram, olha, eu tenho depressão crônica, tenho depressão refratária, já fiz não sei quantos tratamentos com psicólogo, com psiquiatra e etc. e não melhorei. Olha, quando a depressão é crônica ou refratária, significa que o tratamento foi feito da forma errada antes e ou que o paciente talvez tivesse um tratamento correto e não seguiu da maneira correta como deveria. Então tem essas duas possibilidades. Porque a depressão realmente crônica, refratária, dentro do que eu vejo na minha experiência, ela existe quando ela se tornou crônica porque ela não foi tratada do jeito certo. Então, um episódio depressivo que você tem ali com 20 anos, 23 anos, se você não trata aquilo, quando você tiver 27, 28, você vai ter novos problemas. Você pode até ter melhorado com 24, 25 anos. Quando você tem 27, 28, você vai ter novos problemas. Aí você melhora de novo. Você tem esse episódio depressivo com 27 anos, melhora. Quando você tiver 30, 32, 33, você vai ter outros problemas. Aí você tem um episódio com 23, outro episódio com 27, outro com 32. Todos esses episódios você melhora. Daí chega um momento lá que você tem 35, 37 anos, alguma outra coisa acontece, você entra nessa tal dessa depressão crônica ou refratária ou resistente, o transtorno depressivo recorrente, como a gente fala lá na CID, né? Então, por quê? Porque você teve outros episódios antes e não tratou do jeito certo, não tratou o núcleo, não tratou as causas, e é isso que vai fazendo com que a depressão se torne de fato refratária, resistente, tá? Então, como é o tratamento correto? Eu vou falar depois a respeito disso, como é o tratamento correto. Mas primeiro entenda isso. Então, esse é um risco. A depressão se torna crônica porque ela não foi tratada do jeito certo. E o terceiro risco, que é também consequência disso, é o quê? Ela afeta cada vez mais áreas da sua vida, porque ela começa ali com alguns episódios, dura de repente 3 meses, 6 meses, daí passa, porque tua vida melhorou, tá com um relacionamento afetivo novo, trabalho novo, sei lá, melhora, só que aí passa um tempo, você tem novos problemas, ela vai piorando, como eu falei antes, e aí ela vai afetando cada vez mais áreas da sua vida, porque ela começa num grau muitas vezes leve, fica moderado ou médio, né? Depois ela vai se tornando grave, cada vez mais grave, vai afetando cada vez mais áreas da sua vida até que você fica completamente incapacitado. Tem também um quarto risco que é sintomas físicos graves, ela aumenta o risco de várias doenças, porque a gente sente as nossas emoções no nosso corpo. Então ela vai reduzir a imunidade e vai aumentar o risco de várias doenças, inclusive problemas cardíacos, até mesmo Alzheimer, AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então a depressão, ela acaba com o corpo, porque a gente sente as emoções no corpo. Imagina você tendo emoções tóxicas durante horas e horas, dias e dias, anos e anos. Então leva a sintomas físicos graves, a doenças físicas graves, inclusive. Quinto ponto é que existe um risco maior de pensamentos autodestrutivos e até mesmo de acabar com a própria vida. Então, isso vai aumentando porque a pessoa vai o quê? Perdendo a esperança. Quanto mais a pessoa perde a esperança, mais ela pensa que aquilo que ela tem, que ela sente, não tem solução. E aí a morte acaba, infelizmente, se tornando atraente para ela. A pessoa começa a pensar que já tentou de tudo, só que não é verdade, porque ela cometeu vários erros antes que ela nem sabia. Quando a depressão some sozinha, né? Às vezes a pessoa teve um episódio ali com 23, 25 anos, 27 anos, e aí a pessoa hoje tem 50, 60, e ela fala, não, eu tive aquele episódio ali com 20 anos, depois aquilo desapareceu. Tem algumas situações que às vezes podem parecer depressão e podem não ser depressão de fato. Então, por exemplo, quando a gente está vivendo uma situação muito intensa, tipo um luto, a morte de alguém, às vezes o próprio término de um relacionamento. Então, várias situações podem parecer depressão, mas não serem depressão de fato. Quando é realmente depressão, ela não vai embora sozinha. Mas ela dá esse alívio temporário, geralmente porque alguma condição de vida melhorou, só que aí em algum momento, como eu disse, vai piorando de novo e esse acúmulo vai aumentando. Em outros casos também, o que acontece? Fugas, que a pessoa não percebe, porque ela camufla, então ela pensa que ela superou a dor, mas ela está lá fazendo o quê? Adivinha, enchendo a cara de álcool ou outras drogas, ou comendo, entra numa compulsão alimentar e aí entra numa obesidade, que acaba sendo uma outra doença, então a pessoa vai perdendo a saúde de várias formas e nem percebe que aquela depressão está ali totalmente camuflada. Então agora eu vou te falar 3 passos essenciais para você tratar a depressão de forma certa. O primeiro passo é reconheça que você precisa de ajuda. Isso que eu estou falando pode parecer algo simples, mas não é. Para a maioria das pessoas não é. Então eu vou repetir.
Reconheça que você precisa de ajuda. Mas qual ajuda? Você precisa de ajuda profissional. Então reconheça que você precisa da ajuda certa. Quem é a ajuda certa? Presta bem atenção nisso. Amigos, pastor, padre, qualquer outro líder religioso, médicos. Muitas pessoas podem ajudar, mas quem trata uma pessoa que está com o joelho quebrado, quem é? É o ortopedista. Quem trata uma pessoa que está tendo um infarte é um cardiologista. Quem trata pessoas que estão com as emoções quebradas é o psicólogo. E o único médico é o psiquiatra. Então, o médico, sim, qual médico? Psiquiatra, somente o psiquiatra. E qual outro profissional? O psicólogo. Então, reconheça aqui quem trata joelho quebrado, ortopedista. Emoções quebradas, psicólogo e psiquiatra. Você precisa da ajuda certa. Amigos, familiares, pastor, padre, outros líderes religiosos podem ajudar? Claro, mas eles não vão tratar. Você precisa do tratamento. Então é isso que eu estou querendo dizer quando eu falo que você precisa da ajuda certa, ajuda profissional. Segundo ponto, você precisa de um tratamento completo. O que é um tratamento completo? Casos graves, com certeza sempre precisa do psiquiatra junto com o psicólogo. Casos moderados, em alguns casos precisa do psiquiatra também, não é em todos, mas em todos precisa do psicólogo. Casos leves, somente o psicólogo, o psiquiatra não precisa. Qual é a diferença? O impacto, a diferença desses graus é o impacto que a depressão tem na sua vida. Depressão grave é incapacitante, a pessoa não consegue mais trabalhar, estudar, não consegue mais sair da cama, é incapacitante. Depressão moderada, a pessoa ainda consegue trabalhar, consegue fazer as coisas dela, mas ela está sem atenção, sem concentração, e tem aqueles pensamentos, desejos de morte, muitas vezes, de sumir, desaparecer, vazio, falta de sentido na vida, etc. Mas isso atrapalha o trabalho, mas não impede a pessoa de ir trabalhar e de ter contato social. Na depressão leve, a pessoa não tem prejuízo no trabalho nem nos relacionamentos, mas quando ela está sozinha, ela tem aquela dor, aquele vazio, aquelas sensações desagradáveis. Então, independentemente do grau, você precisa do tratamento completo e ele pode exigir, em alguns casos, psiquiatra junto com psicólogo, mas em todos o psicólogo. Eu vejo muita gente no meu perfil do Instagram e também pessoas que chegam no meu consultório. Márcio, passei por psiquiatra durante 5 anos, durante 10 anos, durante 20 anos e não melhorei ou melhorei muito pouco. Porque os remédios psiquiátricos, eles vão ajudar a reduzir alguns dos sintomas, mas eles não tratam as causas, origens emocionais que estão no núcleo da depressão, que são parte do núcleo da tua mente. O que é isso? Traumas, situações difíceis que você viveu, pensamentos destrutivos que foram criados em você quando você era criança ou adolescente por causa de situações que você passou. Então, tudo isso compõe o núcleo da depressão. E esse núcleo é o que gera todos os sintomas, é o que vai gerando sintomas que estão nas camadas mais superficiais da depressão. Justamente por isso, eu criei o que eu chamo de método das 7 camadas da depressão, que é o método que eu uso aqui no meu consultório e é o método que os psicólogos que eu treinei também aqui no meu consultório, na minha clínica, usam para atenderem os seus pacientes. É o método das 7 camadas da depressão. Esse método ele tem uma união da TCC, Gestalt terapia, psicologia positiva e também toda a minha experiência clínica e também a minha experiência própria com depressão, porque eu também tive depressão grave durante muito tempo. Outro momento eu posso falar mais sobre o fato de que eu tive depressão, como eu superei. Posso falar também mais sobre o método das 7 camadas em outro momento, mas nesse momento é importante que você saiba o quê? Que você precisa de um psicólogo que saiba tratar a depressão em suas causas, as suas origens. Saiba te ajudar a modificar os seus padrões mentais, os seus padrões de pensamento e sentimento. Não são todos os profissionais, não são todos os psicólogos que estão habilitados a isso, infelizmente. Você precisa de um tratamento completo com os profissionais certos. Então, o psicólogo você precisa fazer terapia com o psicólogo toda semana, uma sessão por semana, 50 minutos. Eu, inclusive, atendo online, exclusivamente online. Então, exatamente o lugar que eu estou aqui agora é o meu consultório online. Os psicólogos que trabalham comigo também, cada um deles tem o seu consultório online. O atendimento online funciona tão bem quanto o atendimento presencial. Então, inclusive, eu já atendo online desde bem antes da pandemia, do Covid, e atualmente eu atendo exclusivamente online. O atendimento online funciona tão bem quanto o atendimento presencial, isso eu já vejo há muitos anos, então a tecnologia proporciona essa vantagem, né? Então esse tratamento completo com algum profissional que saiba realmente o que está fazendo é fundamental.
E o terceiro ponto, o terceiro passo é cuidado com soluções rápidas. Então, quando você vê aí na internet, olha, você se cure da depressão em 3 semanas. Se cure da depressão, cure-se da depressão em 1 mês ou em 2 meses. Não é dessa forma, não é dessa forma. Depressão tem cura? Sim, tem cura. Eu sempre falo isso. Eu mesmo tive depressão e me curei. Mas não é em 3 semanas, não é em 1 mês. Não existe mágica, não existe milagre que vá fazer isso. Então, existe um processo de mudança de pensamento, mudança de comportamento muito longo, muito profundo, dependendo do caso, pode levar 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí a cura é possível sim, mas tem casos em que isso demora bastante, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que aí quando eu falo, né, a cura demora bastante, 3 anos, 4 anos, depende na verdade, né? Porque se você pensa numa pessoa que tem 50 anos de idade, ela tem depressão há 3 décadas, há 30 anos, e a pessoa em 3 anos se cura da depressão, será que realmente é bastante tempo, né? Então eu falo assim na força do hábito bastante tempo, mas que a gente fala isso, né, no dia a dia. Mas pensa, a pessoa tem 30 anos de depressão, 40 anos de idade, 30 anos ela tem depressão, ou 20, 2 ou 3 anos ela se cura, muito menos tempo. Então, eu, sinceramente, quando a gente para para pensar, nem parece tanto tempo assim, né? Quando a gente olha pensando apenas no tempo de 2 anos, 3 anos, parece muito tempo, mas sinceramente não acho que seja. Bom, então agora você sabe que a depressão não desaparece sozinha, você sabe o que fazer se você quiser melhorar, se você quiser se tratar. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp 12 99 776 6976. Entra em contato comigo, eu vou te explicar com mais detalhes como a terapia comigo pode te ajudar, vou te explicar também como fazer para passar com um dos psicólogos da minha clínica. Faça tratamento, busque o tratamento completo, isso exige psicólogo, psiquiatra e eu, assim como os psicólogos da minha clínica, estamos dispostos aqui, disponíveis para ajudar você que está realmente querendo melhorar. Então, entre em contato comigo. Se você não está inscrito aqui ainda no canal, então se inscreva, ativa o sininho para não perder as notificações. E se você não me segue ainda no Instagram, então me siga lá, @psicólogo Márcio Jean Santos. Então, eu fico por aqui hoje e te aguardo no próximo vídeo.